Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós vamos dar continuidade para o nosso conteúdo previsto para o terceiro bimestre, iniciando aí, uma nova historinha aí para a gente envolvendo a nossa história do Brasil, tá bom? Veja só pessoal, como tudo isso aqui tem a ver com o que nós já estávamos estudando, tá? Para quem lembra bem, e eu tenho certeza que são todos, nosso último conteúdo estudado foi justamente sobre a Tempo, tempo. Vamos lá, gente. Nosso último conteúdo foi sobre a era napoleônica, né? Eu tenho certeza que vocês estavam com isso na ponta da língua. Então, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo de agora, né? Transmigração da família real portuguesa. Tem tudo a ver, pessoal. Simplesmente porque tudo isso só vai acontecer por conta das guerras napoleônicas lá na Europa, beleza? Então, a transmigração, ou seja, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, ocorre por conta da pressão e das guerras napoleônicas e de toda a ambição de Napoleão Bonaparte em conquistar a Europa, beleza? Como eu acho que eu já dei uma deixa para vocês na aula passada sobre o que aconteceu, nós vamos aprofundar agora sobre a vinda da família real para o Brasil e todas as mudanças que vai acontecer no nosso território em decorrência da chegada deles aqui, tá bom? Então, me acompanhe, tá? Porque essa história aqui sobre o Brasil ela é muito interessante, beleza, pessoal? Meus queridos, a chegada da família real portuguesa para o Brasil vai trazer enormes, se não enormes, gigantescas transformações para a história do nosso país. É a partir desse momento em que a gente começa a finalmente caminhar ao que um dia seria a independência, a autonomia do nosso país, beleza? Então veja só, como que está relacionado a vinda da família real portuguesa ao Brasil? Foi do acaso? Será que eles estavam a fim de uma viagem e passaram alguns anos aqui? Tudo aconteceu, pessoal, por conta das guerras napoleônicas, certo? Aquela marcha imperial e a campanha para conquista, expansão e o objetivo de conquistar toda a Europa por Napoleão Bonaparte fez com que colocasse os portugueses em uma situação tanto quanto difícil. Para início de conversa, a Inglaterra e Portugal têm um dos tratados mais antigos do mundo que estão ativos até hoje, tá? É o Tratado de Methuen, beleza? Então, já na época ali das guerras napoleônicas, tanto a Inglaterra quanto Portugal tinham um laço um com o outro que era muito antigo já, muito poderoso, né? Os caras eram brothers. E como que Portugal, numa situação daquelas, abandona o seu amigo e simplesmente entra para o lado de Napoleão por conta do medo de ser invadido, né? Se por um lado eles estavam com o perigo de ser invadido por Napoleão, de repente eles virassem as costas e traíssem a Inglaterra, poderia ser muito pior, porque a Inglaterra não era qualquer país. A Inglaterra era a maior potência da época, né? A maior potência industrial. Então, nesse sentido, Portugal estava numa situação muito difícil. O que eles topam fazer então? Eles fogem, né? Eles fogem de Portugal e abandonam tudo, deixam que a Inglaterra meio que toma conta ali, porque o perigo real de chegar Napoleão lá e acabar com a monarquia, prender ou matar ou acabar com tudo aquilo ali era muito grande, tá bom? Então eles deixam toda aquela confusão que estava rolando na Europa e decidem passar umas férias bem de boa aqui no Brasil, tá? A vinda então da família real, pessoal, vai acontecer em 29 de novembro de 1807, tá? A comitiva ela vai aportar primeiramente ali em Salvador e depois, eles vêm para o Rio de Janeiro, onde já é a capital do Brasil, tá bom? O refúgio, então, no Brasil, ele foi uma manobra do príncipe regente, tá? Que era o Dom João VI, para poder garantir que Portugal continuasse independente. Que veja só, não era somente Portugal que estava na risca, né? O Brasil, como sendo uma colônia portuguesa e vários outros países, vários outros locais aí do mundo, tanto na África como na Ásia, também sendo colônia de Portugal, se Napoleão alcançasse aquilo, então todas as concessões, todas as colônias portuguesas também fariam parte, agora do Império Francês. Então eles tinham muita coisa a perder mesmo, tá bom? Olha que legal aí, ó, uma pinturinha, mostrando a chegada da comitiva portuguesa aí aos portos, ao porto, do Brasil.
né? Todo mundo aí muito bonito, né? Muito apresentado. Olha, lá, acabamos de chegar aqui, né? Vamos tomar a terra e as casas de várias pessoas e para poder abrigar agora a corte portuguesa. Então veja só, eles tiveram, pessoal, que sair às pressas, né? A viagem no total vai durar uns 54 dias aí até chegar em Salvador e depois, né, eles vão desembarcar no Rio de Janeiro. Quando diz condições insalubres, é porque eles tiveram muita pressa para poder sair dali antes que acontecesse alguma coisa, né? E uma viagem muito demorada, uma viagem que gastava muitos recursos, né? E eram muitas embarcações também. Então, né, eles vão chegar aqui em 22 de janeiro, né? Lembra que eles saíram, né, em 29 de novembro. Vão chegar na capital baiana, Salvador, e vai ser recebidos, né, com festas e tudo mais. Vai ter gente que vai receber com festa, outros que, pô, mano, chegaram os caras, né? Esse trem já estava meio tenso com eles lá em Portugal. Imagina agora que o patrão está aqui, né? Então, no período em que eles estiveram na Bahia, o príncipe regente ele assinou o tratado da abertura de portos, né, às nações amigas e também, né, começa a criar várias coisinhas aqui no Brasil que não existia antes no período em que ele era uma colônia, tá bom? Um exemplo disso, olha só, essa abertura dos portos simboliza um marco muito importante para a história aí do Brasil em relações comerciais, tá? O Brasil, enquanto colônia, ele era proibido, né, de comercializar com outras nações. Então, tudo que era produzido, tudo que era comercializado aqui no Brasil e era para ser exportado, tinha somente um único destino, que era Portugal, beleza? Então, não tinha uma autonomia. O Brasil não podia comercializar com outros países e tudo que produzia aqui tinha que ser mandado para Portugal ou, se de acordo com alguma lei, algum acordo português, fosse mandado para outro destino, mas desde que passasse pelos interesses ali de Portugal, beleza? Então essa abertura aos portos, né, brasileiros às nações amigas simboliza ali uma abertura do comércio brasileiro para outros locais do mundo, tá? Uma dessas nações amigas é a própria Inglaterra, beleza? Essa criação da escola de cirurgia, assim como teatros, escolas, até mesmo universidades, surge a partir de uma proposta, né, de que agora a capital do Império Português, né, é o Brasil, beleza? Principalmente Rio de Janeiro, onde passa a ser a capital e o centro de tudo. Então a gente tem que entender que enquanto colônia, o nível da urbanização, o nível, né, o nível cultural, não falo sobre a cultura em dizer que o Brasil não tinha uma cultura, mas eu falo na questão de teatro, a questão, né, de vários investimentos, a arte, tá bom? Era bem diferente antes da chegada da família real aqui, tá? Então, para perceber uma coisa, a metrópole, né, Lisboa, Portugal, ela recebia todo o lucro, né? E esse lucro era investido na urbanização, é investido na arte, é investido ali, né, no país. Agora que a capital, né, passou a ser o Brasil e o Rio de Janeiro, né, antes não estava talvez à altura do nível da família real portuguesa, agora, né, muitas transformações vão acontecer para justamente eles se sentirem em casa. Vamos pensar assim, tá? Então, né, em 26 de fevereiro, quase, né, mais de um mês depois, né, que os portugueses chegam ao Brasil, mais precisamente em Salvador, eles partem, né, para o Rio de Janeiro, beleza? Então agora o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Império, tá? Mas o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil antes, tá? Por quê? A gente tem que entender que quando a família real portuguesa já chega ao Brasil, a própria cidade de Goiás Velho, né, na época era Vila Boa, já existia, gente, tá? Agora, em 2026, a nossa cidade de Goiás, né, a primeira capital de Goiás, vai completar seus 300 anos. Então é muito tempo, pessoal, é muito antiga mesmo, tá? Então, né, em 1808 já haviam migrado várias pessoas aqui para Goiás, já haviam iniciado o processo de mineração, na verdade já tinha até acabado, né, essa mineração aqui em Goiás, tá? Então, para a gente um pouco se situar dentro da nossa própria história do Brasil, beleza, gente? Então veja bem, por que que Rio de Janeiro se transformou tão importante a ponto de se transformar em uma cidade capital, né, do nosso país? Sendo que Salvador foi uma das primeiras cidades planejadas do nosso país, tá?
Acontece, pessoal, que o Salvador, né, ela ficava uma parte ali econômica importante para o Brasil, onde produzia algodão, onde produzia açúcar, né, e tudo que era produzido ali era escoado para Portugal. O ouro era uma das ambições portuguesas há muito, muito tempo, desde a época da descoberta, né, da primeira ocupação. Descoberta, né? Então, o que, que acontece? Nessa história, quando descobre o ouro, tudo vai voltar para essa região daqui, tá? Então, o ouro que era minerado em Minas Gerais, em Goiás e também no Mato Grosso, ele era levado principalmente para o Rio de Janeiro e a partir do Rio de Janeiro era levado para Portugal. Então, o Rio de Janeiro se transforma em um importante porto, né, onde essa riqueza, esse ouro vai ser levado. Logo, a cidade começa a receber novos investimentos urbanísticos, né? Mas esse só vai ser realmente concretizado todo esse investimento, todo esse crescimento da cidade a partir da chegada da família real. Mas grandes coisas já existiam no Rio de Janeiro nessa época, tá bom, pessoal? Como, por exemplo, os arcos da Lapa, né? Que são aqueles aquedutos. Aquilo lá já existia há muito tempo, tá? E já era muito importante aí para a cidade. Pensa só, um sistema tão eficaz, né, de distribuição de água é uma característica muito interessante para a gente observar já no Brasil nessa época, beleza? Principalmente, pessoal, não pela época, pelo ano, né? Porque já existia esse tipo de coisa antes. Mas eu falo pelo Brasil enquanto condição de colônia, tá? Então vamos lá. Com a chegada da família real, né, em 8 de março de 1808, tá? Vão haver ali, né, poucos alojamentos disponíveis para poder acomodar toda essa comitiva que veio junto com a família real, tá? Veio a família real, veio também a corte e vários outros membros, né, da aristocracia, vários membros fidalgos, né? Fidalgos é como conhecido a nobresia, tá? Portuguesa. Algumas estimativas dizem em torno de 15 mil, alguns outros historiadores revisionistas vão dizer que esse valor, esse número é um pouco menor, tá? Mas não tinha casa de luxo para todo mundo não. E essas casas, né, onde vai receber aí para poder acomodar a corte, elas vão ser escolhidas, né, pelos próprios nobres e vai ser carimbado, tá, na frente, na porta aí, né, a sigla PR, que significa Príncipe Regente. Então pensa só, você tem sua casa, né, mó de boa, parcelou aí o financiamento da Caixa, né, em 30 anos, brincadeira. Não existia isso antes não, gente. Mas está de boa com sua casa, né? E de repente se acorda e na porta dela tá escrito, né, PR. Logo você sabe que você vai perder sua casa. Vão dizer alguns, né, que é uma honra ceder sua casa para a corte portuguesa. Outros vão ficar, pô, mano, minha casa, né? Então, logo, né, a população vai interpretar a sigla não como príncipe regente, mas sim como ponha-se na rua. Você acabou de perder sua casa. Agora, um fidalgo português vai morar aí. Tá? Sinta-se honrado. Uma das consequências, tá, pessoal, para a vinda da família real, não consequências negativas, né? Vamos pensar como coisas boas, tá? Essa, né, como já disse para vocês, vai contribuir para mudanças significativas tanto no Brasil quanto para a capital, Rio de Janeiro. Com a abertura dos portos, né, agora a gente vai poder comercializar com outros locais, né, principalmente aí com a Inglaterra. Tanto é, pessoal, que o Brasil até hoje tem um laço comercial com a Inglaterra muito forte aí. Tá? Por sua vez, o Rio de Janeiro também vai se tornar a capital do Reino de Portugal. Então, né, vários melhoramentos, como eu disse para vocês, como novos edifícios públicos, né, vai transformar a cidade em algo já no patamar para abrigar a família real portuguesa. Tá? Isso, pessoal, já vai trazer o quê? Um novo estilo arquitetônico, um novo estilo artístico, né, para a cidade. A abertura dos portos, né, vai trazer novos tipos de serviços ao Brasil, né, novos artistas, novas coisas. Dom João, né, também vai abrir a imprensa, vai surgir a Gazeta do Rio e várias outras instituições, tá? Como a Academia Real Militar, o Jardim Botânico, que existe até hoje, tá bom, pessoal? É um grande cartão postal do Rio de Janeiro, vale a pena vocês irem lá conhecer. Real Fábrica de Pólvora, o Banco do Brasil, tá bom? E o Laboratório Químico Prático, tá? Todas mudanças muito interessantes para o Brasil. Agora, gente, eu quero que vocês pensem, tá? Antes mesmo da gente ver nessa vida cultural, uma coisa. Eu tenho certeza que vocês aí, né, tem aí seus 15, 16, 17 anos e outros estão até mais velhos aí, mas não tem problema não, dá tempo de correr atrás do problema. Mas eu quero que vocês pensem em uma coisinha aqui, tá? Tenta imaginar vocês aí que logo vocês vão fazer 18, 20, 20 e poucos, vão sair de casa.
Quando vocês saem de casa, vocês vão conquistar uma coisa chamada autonomia ou independência, né? E vocês vão poder ter liberdade para fazer alguns tipos de coisas que vocês não faziam enquanto vocês moram na casa do pai de vocês. Como, por exemplo, chegar a hora que quiser, receber visitas de quem você quiser, ir para casa de quem você quiser, comprar o que você quiser, almoçar o que você quiser e tudo mais. Claro que essa independência tem um preço, mas a independência, você tem uma autonomia, né, para poder fazer o que você quiser. Então, tenta pensar no Brasil como isso. A partir do momento em que a família real chega, o Brasil passa a ter mais autonomia, ele deixa de ser uma colônia e se transforma então na sede do Império Português, né? E isso é fantástico, certo? E de repente, pessoal, quando acaba, né, toda aquela treta lá no continente, né, acaba todo aquele problema lá na Europa, né, por volta de 1815, a família real já pensa, pô, vamos voltar, né? Só que se o Brasil voltasse, só que se a família real voltasse para Portugal, né, ela ia deixar, o Brasil ia deixar de ser a sede do Império. Então tenta imaginar uma coisa. Vocês aí, né, vão criar a situação, já estão fora de casa, já tem a hora de chegar, ou não tem mais a hora de chegar, né? Você pode fazer o que você quiser da sua vida porque você é uma pessoa independente e autônoma. Mas tenta ver vocês obrigados a, depois de passarem 10, 15 anos aí, vivendo de forma independente, de repente vocês terem que voltar para a casa do pai de vocês. E obviamente tem que voltar às regras, né? Não chegar toda hora, não fazer barulho à noite, né? Tomar um banho é, mais rápido, né? Eu sei que vocês atrasam no banho, mas vamos pensar um pouquinho na saúde. Mas é só um exemplo. Vocês não vão ficar numa situação meio ruim depois de passar vários tempos independentes, vivendo uma autonomia. Como de repente vocês vão passar a viver tutelados e tendo que obedecer à ordem e às regras de novo dos seus pais? No caso, né? O pai do Brasil aí é Portugal, beleza? Então, né? O Brasil, que já havia conquistado tanta independência, tanta autonomia, já tinha botado as asinhas para fora, eles não iam simplesmente aceitar e se transformar novamente, né, em uma colônia, tá? Então, pessoal, vale a gente pensar, né, mais aí para a próxima aula, como que vai acontecer o processo de independência do nosso país, beleza? Então vamos lá, vida cultural. A arte, pessoal, ela é algo que impacta na sociedade, não é mesmo? Principalmente em um momento em que não tem televisão, Netflix, né, e novela, a arte ela era produzida em jornais, em tirinhas, em teatros, em apresentações públicas, em livros, tá? Em panfletos. Então, todo esse tipo de coisa, pessoal, era o que dava um pouquinho de entretenimento aí para o cidadão brasileiro, né? As pessoas aqui no Brasil. E logo então, né, que Portugal vem para cá, ou que Portugal, a família real portuguesa vem para cá, até mesmo livros, né, vão ser trazidos para cá, tá? Então um acervo de 60 mil volumes, né, composto por livros, mapas, manuscritos, estampas, medalhas, né, tudo isso aí começa a dar origem à Biblioteca Nacional, que está lá no Rio de Janeiro, muito bonita, tá? Também tivemos, né, Biblioteca Nacional, esqueci o nome dela total, que pegou fogo, né, e muita coisa se perdeu. Mas tem muitos museus interessantíssimos até hoje, pessoal, do Rio de Janeiro, que contam bastante sobre a história do Brasil e também sobre a nossa herança aí, né, monárquica, tá? Pessoal, visitem o Rio de Janeiro e conheçam a parte histórica, é muito interessante. Então, olha só, para o entretenimento, pessoal, dos integrantes da corte, foi fundado, né, em 1803 o Real Teatro São João, tá? Onde atualmente se encontra o Teatro João Caetano. A gente vai ter, né, um desenvolvimento aí para a música brasileira, né, vai ter aí uma mesclagem, né, entre a música portuguesa e a música brasileira, até que a gente, né, vai ter que criar um estilo próprio. Tudo isso é muito bom para a identidade cultural brasileira, tá? O cara com violãozinho lá, tic-tic-tá, tic-tá, criar a música brasileira, né? E olha só, gente, a música brasileira é muito melhor do que a música portuguesa. Tanto é que em Portugal hoje, a maioria das músicas tocadas nas rádios ou são músicas brasileiras ou são músicas gringas aí, né, da cultura pop, tanto inglesa quanto estadunidense, beleza? Olha só, com o fim das guerras napoleônicas, pessoal, vários artistas, né, vão deixar a França e vão vir para cá, né, vão criar carreira aqui e a música e o Brasil vai virar um ponte cultural muito interessante. Vai ter início então
chamada Missão Francesa, né? Que vai possibilitar a abertura, tá, da Escola Real de Artes, Ciências e Ofícios, beleza? Tudo isso, pessoal, tem lá no Jardim Botânico, tá? No Jardim Botânico cabe essa escola, tá? De artes e ciências, que é muito interessante a gente pensar. Então é isso aí, façam as anotações necessárias. Muito provavelmente, sim, vai cair esse conteúdo já na prova de bloco de vocês. Então eu conto, tá? Com o esforço de todos aqui para poder estudar bem e mandar bem na prova de vocês, beleza? Até mais, pessoal. Até a próxima aula, onde vamos dar continuidade ainda sobre a nossa história do Brasil, beleza? Muito obrigado. Não deixem de comentar o nomezinho de vocês aí. Quando eu for fazer a chamada depois, vocês coloquem o nome, beleza? Paz e amor. Tchau, tchau.